Surfista, médico e servo do Senhor. Hoje a gente vai conhecer a história de Guido, jovem brasileiro que se tornou exemplo para a juventude mundial. É o Alex Rodrigues que traz essa história para a gente agora. Era 1º de maio de 2009. Feriado e, como de costume, as praias do Rio de Janeiro estavam super movimentadas. Entre as diversas pessoas que ali estavam, um surfista chamava a atenção: Guido Schaffer. Aos 34 anos, o médico era também seminarista e muito querido por todos. Ali, ao lado de uma prancha que lhe acidentou, partia para a eternidade, deixando muitas lembranças. Nossa relação era ótima, assim, acho que o Guido sempre foi um ótimo irmão, né? Eu sou 4 anos mais velha que ele, então, assim, nós lá em casa éramos 3 irmãos, eu, Guido e Maurício, né? Então, por os dois serem meninos e terem uma idade mais próxima, acaba que eles eram mais próximos, assim, um do outro, né? Nas brincadeiras e tudo. Mas a gente também brincava muito, né? Na infância, assim, que a gente cresceu ali em Copacabana, e quando a gente era pequeno, minha mãe levava a gente à praia. A gente brincava junto, né? Brincava também nas férias, na casa da minha avó. E depois, quando a gente cresceu, eu gostava muito assim de conversar com o Guido, né? Me lembro de muitas conversas boas que a gente teve quando ele fazia medicina. Ele gostava de contar alguns casos que ele acompanhava. Depois, ele já é estudante de filosofia, também a gente conversava muito, né? No ano passado, Guido recebeu o título de venerável, dado pelo Papa Francisco. Incentivados pelos pais, ele e os irmãos sempre frequentaram a Igreja Católica. Mas a relação com a fé se tornou mais estreita após o curso de medicina. Na adolescência, né, assim, nesse iniciozinho de faculdade dele, que ele primeiro fez medicina, ele começou a frequentar, assim, mais assiduamente os grupos de oração também, né? Primeiro lá no Grupo Bom Pastor, com a minha mãe. E buscou, assim, a ler mais a Bíblia, conhecer mais, né, rezar. Guido contava que foi lendo o livro O Irmão de Assis, que foi um presente que ele recebeu de uma outra médica que era voluntária lá, que o ajudava. Foi lendo esse livro O Irmão de Assis que ele despertou para o sacerdócio. Ele disse que percebia em São Francisco, assim, além do desprendimento, da pobreza, né, que ele escolheu como caminho, uma liberdade muito grande para falar de Deus, né, para pregar o Evangelho. E ele disse que sentiu a vontade de ser livre como Francisco. O legado de Guido atravessou fronteiras. Lá no continente europeu, um padre, amigo de vários surfistas, teve conhecimento sobre parte da história do venerável e foi o suficiente para querer saber mais. Havia todos os anos lá nas paróquias uma bênção dos surfistas. E então eu fiz um pequeno cartão, um marcador de livro, com a fotografia, uma pequena biografia, a oração, e quando fiz a bênção dos surfistas, entreguei a cada um essa oração e rezámos juntos. E pronto, fiquei a conhecer o Guido. Em Portugal, Padre Ricardo escreveu um livro, Um Santo Surfista, o servo de Deus Guido Schaffer, que foi publicado pela Paulus Editora. O sacerdote vê muitas semelhanças em seu comportamento, se comparado ao do venerável. Sem muita habilidade com a prancha, o padre já veio ao Brasil conhecer pessoas próximas a Guido e também as praias do Rio de Janeiro. No aguardo de milagres comprovados, ele contou sobre o processo de beatificação. O processo de beatificação tem sempre várias fases de processo e há uma primeira fase, que é a fase diocesana, em que são recolhidos os dados. Estes dados são enviados para o Vaticano, a vida da pessoa é analisada e depois é feita uma avaliação, até ser aprovado pelo Papa, se aquela pessoa viveu ou não viveu as chamadas virtudes heroicas, não é? Ou seja, aquilo que é próprio de ser cristão, se aquela pessoa encarnou ou não encarnou no seu dia-a-dia este estilo de vida, esta fidelidade a Deus. O santo surfista, assim carinhosamente chamado, é sempre lembrado pelas praias mundo afora. Para aqueles que tiveram a oportunidade do convívio, o sentimento é único. É um sentimento, assim, eu acho que de gratidão, né? De gratidão por ter tido esse irmão, né? Essa pessoa
que abriu o coração, assim, totalmente a Deus, se entregou totalmente, que foi e é essa luz, né, pra gente, assim, que conviveu de perto com ele. São muitos testemunhos, muitas graças alcançadas, a gente vê que apesar dele ter partido, né, daqui, ter ido para o céu, ele continua fazendo o bem de lá, né.